Quem é você? Você provavelmente consegue responder essa pergunta de várias maneiras diferentes. Você é você e pode se descrever sem muita dificuldade. Mas o que é você? O que faz de você quem você é? Somos apenas um cérebro, neurônios que se comunicam presos dentro de um corpo? Somos resultados de pulsos elétricos, informações carregadas por processos químicos no nosso sistema nervoso? Mas o que acontece se esse equilíbrio biológico é afetado? Você não é mais você? Você é determinado exclusivamente pelo que está dentro de você ou também é determinado pelo seu ambiente? Seríamos exatamente iguais, sem os mesmos amigos, parentes, cidades, país? O seu corpo, a forma com a qual você interage com tudo a seu redor, é essencial para transformar a sua identidade? Se você o perdesse, e se nós simplesmente somos a soma de tudo o que já vivemos? O quão único realmente somos, se tudo isso puder ser copiado? Em 2015, a Frictional Games, conhecida pelo Amnesia Dark Descent, lançou um jogo relativamente pequeno, relativamente desconhecido, mas com um impacto gigantesco em cada um que o jogou, considerado uma das maiores experiências já colocadas na 10ª arte, uma que para mim é única dentro da ficção científica, enquanto traz os elementos agora já clássicos dos jogos da Frictional Games, em uma experiência tensa de terror capaz de pegar o jogador de surpresa. Mas é só depois que tudo acaba, depois das últimas notas melancólicas de sua trilha sonora, que Soma fica para sempre com você. No entanto, enquanto Soma é muitas vezes descrito apenas como um terror existencial, eu vejo nele uma bela forma de como falar sobre a existência em si, principalmente sobre a sua fragilidade. Buscando inspirações em além de seus próprios jogos, mas também em Ghost in the Shell e parte da literatura cyberpunk japonesa, com elementos de Alien, horror cósmico e o horror corporal de obras como Vírus e principalmente Tetsuo, o Homem de Ferro, Soma entrega uma experiência visceral, tanto visualmente quanto tematicamente. Para mim, ele representa os jogos em seu ápice narrativo, por utilizar a sua interatividade para colocar o jogador em uma posição ativa dentro da história, e ativamente fazer você refletir sobre si mesmo. Desde a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu sempre fui fascinado pelo que ele tinha a dizer, mas eu sempre esperei o momento certo para fazer um vídeo só sobre ele, porque eu queria entender tudo o que ele tinha para me dizer, todas as suas nuances. E por que ele é um jogo tão bom? Mas eu esperei tanto que o Tucas do Nerd Crônico foi lá e fez um vídeo que eu sinceramente não sei como alguém faria melhor. Aí eu fiquei mais de um ano sem saber o que fazer. Mas eu acho que tanto tempo depois e com muitos outros ensaios sobre Soma, eu acho que ainda falta algo a ser dito sobre esse jogo. Algo que muita gente nem sempre percebe. E que, podendo repensar várias vezes sobre ele, acabou me fazendo gostar ainda mais de Soma. Não sobre como é aterrorizante seus conceitos de terror existencial, não sobre o medo de existir, mas sim sobre a beleza da existência. Mas antes de tudo, se vamos falar de existência, podemos falar também das formas que podemos deixar a nossa existência mais prática, até mesmo em como nos vestimos. Com a Insider você tem as roupas inteligentes que acompanham toda a sua rotina. Tem a tecnologia das vestimentas aplicadas ao seu dia a dia, garantindo roupas que mantêm o conforto térmico, possuem ação anti-odor e a praticidade imperdível de não precisarem ser passadas. Mas além disso, as roupas da Insider são desenhadas para funcionar em qualquer contexto, e vão muito além da clássica camisa, garantindo um guarda-roupas que te acompanha em toda a sua rotina, mantendo o conforto durante horas de uso, em viagens curtas e acompanha também as mudanças de temperatura. Insider é se vestir inteligente para ter as roupas que resolvem o seu dia a dia em vez de atrapalhar. E com esse começo de mês, período de Páscoa, você pode aproveitar os descontos especiais do site para renovar o seu guarda-roupas. Usando o nosso cupom PANDORA, novos clientes têm 15% de desconto na sua primeira compra. Clientes recorrentes têm 10%. E não é só isso, durante esse período de Páscoa, você ainda ganha 10% de desconto pagando no Pix. Então não perca essa chance para começar o mês com as roupas certas para facilitar a sua rotina. Soma é um jogo quase único. Enquanto outras obras como BioShock, Nier, Disco Elysium, Fallout New Vegas e por aí vai enriquecem as filosóficas e sociológicas, Soma é um pouco diferente.
Sim, eu tenho 100% de certeza que há diferentes vertentes filosóficas que você pode usar para tentar explicar ou filtrar a experiência do jogo. Mas aqui, especificamente, eu acho que é terceirizar um pensamento que só pode ser apenas seu. E isso inclui também esse vídeo, sem contar que ele é cheio de simbolismos que eu até explicaria, se, como eu disse, o Tuca já não tivesse feito isso de forma perfeita. E para que repetir algo que já foi feito? Então, tudo que eu vou falar aqui é exclusivamente a minha visão sobre Soma, enquanto eu quero, através desse vídeo, não te dizer como pensar, e sim sobre o que pensar. Eu não sou capaz de refletir nem 10% que a experiência de Soma realmente é em sua totalidade. Ou seja, vai jogar o jogo. Não fique apenas na internet vendo vídeos de final explicado. Isso também significa que muito do meu texto é permeado pela minha visão sobre existência, morte, identidade e principalmente esperança. De novo, eu não consigo expressar o suficiente o quanto eu acho importante que cada um tenha uma experiência própria com essa história e tire as suas próprias conclusões. Soma se passa no futuro. Em 2060 foi criado no fundo do Oceano Atlântico a Estação de Pesquisa Avançada Patos 2, originalmente usada para mineração e geração de energia termoelétrica, mas com o tempo Patos 2 passou a almejar o espaço com a criação da Arma Espacial Ômega, uma forma mais segura e eficiente de lançar satélites e equipamentos para a órbita terrestre. E para que tudo funcionasse numa instalação tão complexa, principalmente para a segurança dos seres humanos, foi desenvolvido a Inteligência Artificial Warden Unit, a UAU, que cuidava dos sistemas de suporte de vida, pressão, purificação de ar e tudo mais. O UAU era, figurativamente e literalmente, o coração de Patos 2. A estação subaquática funcionou em toda sua eficiência até o ano de 2103, quando o mundo acabou. Nesse ano, o meteoro Telos atingiu o Oceano Pacífico, liberando tanta energia no impacto que a superfície da Terra foi simplesmente destruída em chamas. Quem não morreu instantaneamente, morreu nas horas seguintes. Os únicos humanos que sobraram foram justamente aqueles no fundo do mar, a equipe de Patos 2. Na história você vê tudo isso pelos olhos de Simon Jarrett, um homem de Toronto que, após um acidente, ficou com sequelas cerebrais e, como tentativa de tratamento, se submeteu a um scan cerebral, lá em 2015. A ideia era criar uma cópia perfeita do seu cérebro para que, em realidade simulada, diferentes formas de tratamento fossem testadas antes de serem usadas no Simon de verdade. No entanto, logo após o scan, ele acorda em Patos 2. Quase 100 anos depois. Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny. Como ele chegou ali, não é bem uma surpresa. O jogo brinca com a ideia de um grande plot twist no final, nos alertando sobre isso nos primeiros minutos. Mas a verdade é que ele não guarda nenhuma grande reviravolta. Antes mesmo de completarmos 1/3 do jogo, praticamente depois da primeira fase, nós descobrimos a informação de como Simon estava ali. E essa informação é revelada até sem um grande alarde. O Simon que controlamos, na verdade, é apenas um robô com uma cópia da sua memória lá de 2015. Eu acho que um ponto importante de por que a história funciona tão bem é justamente não depender de nenhum plot twist ou surpresa repentina para fortalecer sua narrativa. Absolutamente tudo é entregue de forma natural e que, mesmo que eu revelasse o final para você, não faria diferença, pois a interpretação pessoal muda completamente o que Soma é para você. Mas não se preocupe, eu não vou dar nenhum spoiler sobre o final, por enquanto. Muito menos interessado em plot twists para dar peso à sua narrativa, mas mais interessado em instigar pensamentos enquanto o jogador observa tudo o que está acontecendo lá no fundo do oceano, principalmente ao falar sobre vida e sobre o que você vê como vivo ou não. A estação que Simon encontra é um cenário de terror, com os últimos humanos ali, os últimos sobreviventes do planeta Terra, a partir da ideia de Catherine Chan decidindo apostar em um último projeto chamado de ARC. Escaneamentos cerebrais, assim como feito em Simon, seriam feitos em todos os sobreviventes, suas consciências digitalizadas em um ambiente simulado, salvando as últimas mentes humanas e, consequentemente, o que sobrou da humanidade. Talvez não em corpo, mas com certeza em essência. E uma vez que todo mundo estivesse escaneado, a ideia era enviar a Arca para o espaço através da Arma Espacial Ômega, dando um novo começo para a humanidade em um outro canto do nosso cosmos, vagando pelas estrelas por séculos, com o sistema da Arca mantendo todos vivos nessa nova realidade digital. Mas durante o processo, a pressão da ideia transhumanista de ter a sua mente dividida levou ao conceito de continuidade. You would simply be the only one you can be. The you
inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Algo que muitos adotaram em Patos 2. Para manter a continuidade de sua existência, muitos que foram escaneados cometiam suicídio assim que o procedimento acabava, nenhum segundo além, para que as duas existências não desviassem e a continuidade fosse mantida. Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. E ao mesmo tempo que os humanos estavam encontrando uma nova maneira de manter a nossa existência, o nosso legado como espécie, mesmo com o fim do nosso planeta, o UAL também mudou seu propósito. Programado para manter os humanos de Patos 2 vivos, algo que ele passou a fazer com muito mais afinco depois que o meteoro atingiu a Terra, com a sua própria interpretação através da lógica definitiva e fria de uma máquina do que é manter a humanidade viva, o UAL estava usando as cadeiras de pilotos para também escanear o cérebro dos trabalhadores, o que significa que, em alguns momentos, até 3 versões diferentes de uma única pessoa existiam, uma feita por Catherine Chan, uma feita pelo UAL e a outra orgânica. Mas o UAL, diferente de Shun, não queria apenas deixar os humanos em uma realidade simulada, mas sim através de um novo corpo adaptado para esse novo planeta, colocando muitas dessas mentes nas muitas máquinas da estação subaquática, assim como aconteceu com Simon, muitos sem a noção de que não são mais humanos, acreditando ainda estarem no seu antigo corpo. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Para aqueles ainda vivos, alcançados pelo UAL, com o gel estrutural que era usado para reparos na estação, agora eles foram transformados em algo diferente, o gel sendo usado para reparar material orgânico, fundindo-os com o material disponível para mantê-los vivos, mesmo contra sua vontade. They won't let me die. Nothing is allowed to die. Quanto mais adentramos a estação subaquática, mais o conceito de vida é questionado pelo ponto de vista do jogador. Você é capaz de sentir empatia por um robô que acredita ser humano? Mesmo que a sua dor seja completamente simulada, isso torna ela menos real para quem a sofre? O que também levanta questões sobre a Arca. Então, o que são as últimas mentes humanas? Se elas não são completamente verdadeiras, elas são humanas? E qual é o conceito de verdadeiro nesse contexto? Se tudo o que somos é uma mente dentro de um corpo, o que difere a gente de uma mente dentro da máquina? Mas para mim, o momento que mais atinge nesse ponto é quando você precisa de um chip de ferramenta. Então tem que escolher entre tirar um de uma unidade K8 ou uma unidade Bull. Nesse ponto, o K8 vem te ajudando em diferentes tarefas e até mesmo salva sua vida. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Incluindo te salvando do abismo do oceano, caso você saia do mapa. Thanks, little man. You're stronger than you look. Ele não fala e se comunica apenas com sons e luzes, e ele sem dúvidas faz parte da trupe dos robôs fofinhos da ficção científica, descrito até mesmo como análogo a um cachorro. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. Já o Bull claramente tem a personalidade de um humano, um dos scans feitos pelo UAL, mas claramente fora de si. Ele está aqui, mas não está realmente aqui. Hell of a day, am I right? Can't believe how much I'm sweating in this suit. Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Help me out here, will you? Uma situação análoga à demência. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Para mim, esse é o momento em que o jogo me fez realmente parar para pensar, me fez refletir sobre qual escolher e, indireta, ou talvez até diretamente, me fez questionar o que eu considero mais valioso em uma vida. Eu teria coragem de acabar com uma existência baseada exclusivamente em lucidez como fator de consciência? Uma vida menos complexa é a resposta óbvia só porque ela é menos complexa? Na verdade, Soma mexe ainda mais com o jogador, porque se você jogou e prestou atenção em um terminal próximo de onde essa decisão ocorre, você encontra a descrição
descrição de alguns dos robôs da estação, incluindo o Bull e o K-8. E nesses arquivos é mostrado que o K-8 possui inteligência avançada, talvez um modelo neural até mais avançado que o do Bull. A única diferença do K-8 para os outros robôs é que ele não possui a capacidade de comunicação verbal. Soma aqui confronta muitas das nossas noções comuns do que consideramos inteligente, a nossa expectativa de comportamento para diferentes situações e a capacidade de se comunicar verbalmente. E como nós temos, por padrão, a tendência de assumir que a capacidade intelectual, por mais arbitrária que determinar essa capacidade seja, está diretamente ligada ao valor da consciência, qual vida vale mais e qual vida vale menos. Ele desafia até mesmo nossas noções sobre o que pode pesar em uma decisão assim, como pode ser exclusivamente uma decisão estética, do que achamos fofinho ou do que achamos mais próximos da nossa forma humana, desafiando a nossa bem limitada visão antropocêntrica de que apenas o que se assemelha à nossa imagem é que vemos como igual. Soma desconfortavelmente nos faz olhar para nossas próprias definições de existência, para muito além de nós mesmos. Você poderia imaginar, e eu acho que alguns de vocês nem precisem imaginar, como é ter a sua capacidade intelectual e, por fim, valor existencial determinado exclusivamente pela sua capacidade de fala? Imaginar o quanto aterrorizante é uma existência com desconexão da lucidez, como acontece com casos de Alzheimer, mas mais assustador ainda, ser visto como menos por causa disso? E o que eu acho interessante é que em Soma não existe uma solução secreta, uma solução onde você não precise fazer essa decisão. Você precisa confrontar o que você pensa sobre a condição de ser. É uma decisão com muito mais impacto do que qualquer uma em um BioShock ou vários outros jogos. E isso nem mesmo altera o final. Não existe um final bom e um final ruim no jogo, que claramente ditaria qual é a resposta certa e qual é a resposta errada. Você apenas tem que lidar com como o jogo te obrigou a pensar sobre a vida. Essa é uma decisão importante porque Soma vai usar justamente a sua concepção de existência contra você mesmo, justamente te tirar da zona de conforto sobre essas ideias, o que no fim serve para nos lembrar de uma visão muito positiva sobre tudo, mesmo em um jogo de terror psicológico, corporal, existencial e com tons de horror cósmico. Agora é uma boa hora para falar sobre a palavra Soma. Soma vem do grego e significa corpo. Dentro da filosofia, principalmente grega, a ideia de Soma é separada da psique, às vezes até visto como uma prisão do que, de forma bem simplista, pode ser chamado de alma. Já do outro lado, na ciência hard, como na neurociência e na biologia, o soma é parte fundamental do funcionamento do neurônio, onde fica o núcleo de onde vem o RNA produzido pelos neurônios. Também, em uma definição bem simplista, esse soma é responsável por fazer não só você funcionar, mas ser quem você é. Ambas as definições representam parte importante do que te faz existir, na pura definição biológica de processos naturais ou na definição filosófica de psique e soma, corpo e mente. O importante aqui é que a ideia expressa no nome é a incapacidade de determinar o que realmente nos faz e, principalmente, até onde algo pode ser tirado de você e você ainda ser você. Enquanto muito da filosofia ocidental vê corpo e mente como separados, na filosofia oriental é muito comum uma conexão maior. No Japão, por exemplo, transplantes de órgãos têm uma taxa muito mais baixa que em outros países, porque cultural e filosoficamente a ideia do ser está intimamente ligada com a ação direta e interação com o mundo. Se muitos adotam a ideia do penso, logo existo, a filosofia do corpo vivido, muito inspirada pelo Zen, acredita que você só é você através das experiências físicas e interações que o seu corpo tem com o mundo. Por isso, o Japão sempre adota o horror corporal em seus terrores existenciais, o que faz de Simon, aquele que controlamos no jogo, diferente do original. A falta de um corpo biológico, a sua existência deve valer menos porque o metal das suas mãos não pode sentir o frio das paredes metálicas no fundo do oceano? De novo, o jogo não tenta te dar qualquer resposta sobre isso, a não ser te confrontar sobre a sua própria ideia de identidade. O corpo restringe ou o corpo define o que você é? Se você trocasse de coração, o seu coração que tanto sofreu, com estresse, com decepções, por amor, por um novo, que nunca passou por isso, você ainda é exatamente o que você sempre foi? Não faz diferença? Então o corpo inteiro faria diferença? Entre os muitos seres que estão em Patos 2, é fácil vê-los como simples cópias de seus originais, alguns até acreditando ser os originais. É fácil vê-los como algo menor, como uma versão pirata de um ser humano complexo. Mas com novos corpos, capazes de fazer coisas completamente diferentes dos corpos de onde suas mentes foram copiadas, não seriam experiências completamente diferentes? Não seriam esses seres humanos completamente diferentes? Discutivelmente, até mesmo superiores à fragilidade do nosso corpo original, que não poderia mais sobreviver nesse ambiente? A ideia de identidade a partir do que você experimenta através do seu corpo é muito explorado para além do terror do jogo, estando presente em um de seus momentos mais bonitos.
When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. The first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I felt the warm wind in my hair, and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. Se nós somos exatamente aquilo que pensamos, toda a nossa complexidade psicológica, essa complexidade vem exatamente de todas as experiências que tivemos através do nosso corpo, nossos sentidos, nosso ambiente. O quão frio estava no dia que você tomou sua primeira chuva, o quão quente foi aquele abraço marcante, o cheiro de quando você comeu sua comida favorita pela primeira vez, e até como a química de seu cérebro reagiu a tudo isso. Isso faz toda a diferença. Você só pode ser você com a soma de todos esses elementos. Com isso, Soma me atingiu muito menos como uma história sobre o horror do transhumanismo para uma história bem mais complexa sobre ideias pós-humanistas. E é por isso que, para mim, mais uma vez, Soma não é uma história de terror existencial. Para mim, é uma história esperançosa. Para entender isso, precisamos passar por outro cenário que, por enquanto, vai parecer não ter muito a ver com essas ideias. Durante a sua jornada, Simon encontra Catherine. Bom, mais ou menos. There you are, upright and everything. No, not you too. I was really hoping you were human. Os dois acabam decidindo por completar a missão de salvar a humanidade que estava na Arca. Já que ambos eram seres artificiais, valeria a pena fazer algo tão... Heroic? At least it feels worth doing. Claro, com Simon querendo que sua mente seja colocada na Arca para que ele possa viver na eterna simulação paradisíaca. Simon especificamente quer salvar a si mesmo. Por sua vez, a Arca deixa bem explícito o seu simbolismo de paraíso, de vida eterna, de descanso alcançado após o sofrimento aqui na Terra. Curiosamente, depois de um apocalipse. Novamente emaranhando o Soma com diferentes ideias sobre o que realmente somos e o que nos define. O que é a nossa alma? Poderia mais de uma ir para esse paraíso? Teria alguém para nos chamar de impostor? No entanto, com o Dambat, o único submarino capaz de alcançar a Arca e a arma espacial aparentemente surtando, os dois precisam ir para sua missão do jeito mais difícil, andando. Mas para isso é preciso que Simon se torne a roupa de mergulho profundo, não vestir, se tornar. Já que ele, ou melhor, esse Simon já é uma roupa de mergulho fundida com um córtex digital e os restos mortais de um corpo humano. Tudo isso fundido pelo gel estrutural, pelo UAL, em uma única nova forma. Ele precisa então ir para um corpo novo. O mesmo procedimento, mas dessa vez com uma Power Suit, as peças necessárias, o gel e mais um corpo. Mas a transferência de um corpo para outro vem com um resultado aterrorizante. What was that? Why was it still talking? Catherine, why was he still talking? Como Cat deixa claro, não existe transferência de consciência, apenas cópia. E se você está prestando atenção, já começou a notar um grave problema que vai aparecer em breve. Nesse momento, existem dois Simons e uma escolha. O Simon 3, que agora é o que assume o protagonismo do jogo, precisa decidir se drenará a bateria do Simon 2 ou vai deixar que ele acorde, horas depois, possivelmente sem entender o porquê ele ainda está ali, sozinho, sem Cat para o ajudar, perseguido pelos monstros do UAL. E enquanto a decisão para mim pareceu muito fácil à primeira vista, uma morte de misericórdia, assim como já foi feito antes, algo, horas depois, me faria pensar novamente sobre todo esse momento e me fazer sentir remorso. Em um momento, o jogador encontra com Sarah Lindwell, responsável por guardar a Arca. Sarah é a última humana viva em Patos 2, o que a faz a última humana de todo o planeta. E cercada tanto pelas memórias de sua terra natal, quanto pelos tentáculos e gel estrutural do UAL se aproximando cada vez mais, ela pede que, agora que sua missão foi cumprida, que tudo possa acabar. Outra decisão que parece fácil, e para mim é fácil. Era exatamente o que ela estava implorando, era o que ela disse que a daria paz. Então eu lembrei de Simon 2.
2 e a situação que me parecia ser exatamente a mesma. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Até comparar como Sarah pede que a desligamos com como Simon 2 nunca teve essa oportunidade ou voz. Como uma continuidade, colocados no papel de Simon, decidimos que seria o melhor para nós, seja lá o que você escolheu. Quando para todos os efeitos você estava escolhendo o destino de alguém completamente diferente. Não era mais você. Foi aí que eu então entendi o que para mim é o segredo de Soma. Não são dois Simons no mesmo lugar. Não há nenhum Simon. E apesar de eu ter falado sobre spoilers e tudo mais antes e até ter dado alguns, aqui vai um último aviso, porque eu preciso discutir o final da história. Se você ainda não foi jogar, eu acho uma boa ideia fazer isso nesse momento, porque é justamente o final que faz todos os elementos que eu comentei até aqui se unirem em uma única mensagem que para mim é a mensagem principal de Soma, que depois de te arrastar por um dos cenários mais miseráveis da ficção científica, nos faz pensar sobre o porquê estamos aqui. Depois de conseguir a arca com Sarah, resta Simon 3 e Cat irem até a arma espacial, mas não sem antes um pequeno desvio. Simon é contatado por um dos sobreviventes, não completamente humano, uma das criações do UAL com um scan em seu corpo artificial, mas que ele sabe que precisa parar o UAL para que a sua mutação não continue se espalhando para além de Patos 2, já que ela começava a afetar também a fauna oceânica ao redor da estação. E você então pode escolher usar o gel dentro de você para envenenar o UAL e acabar com ele, ou não. Como passamos a maior parte do jogo fugindo das aberrações criadas por ele e vemos o que ele faz com alguns humanos, há um certo sentimento até mesmo de vingança. Ele é construído como um vilão, como uma IA no melhor estilo eu não tenho boca e preciso gritar. O que foi uma inspiração para esse jogo, mas que é constantemente nos lembrado que ele não tem a intenção. Ele não tem intenção nenhuma, ele apenas está tentando salvar a humanidade de sua forma. Ele está tentando salvar aquelas mentes que ele copiou e adaptá-las para esse novo mundo. E se ele torturar humanos para tentar alcançar um futuro melhor para a humanidade faz dele um monstro, o que isso diz sobre Simon e Cat, que fazem a mesma coisa com simulações para conseguirem lançar a arca? O que faz de você, que decidiu matar ou deixar preso para sempre no fundo do oceano, uma cópia exata da consciência sua? Sem contar que nesse ponto do jogo, encontramos criaturas feitas pelo UAL que estão em diferentes condições de aceitação da sua existência. Você tem aquelas que não percebem que não são mais suas antigas versões, aquelas que não perceberam que não estão na arca, acreditando estar na simulação, e aquelas que claramente estão sofrendo em um pesadelo tetsuano. Mas você tem aquelas que estão felizes em suas novas condições. I need it. Why? I was okay. I was happy. Julgar o que o UAL faz só pode ser feito a partir da sua posição como jogador, que é completamente humana. Mas seu personagem não é mais um. Se você teve dó do Simon 2 ou do K8, essa empatia deve, por definição, se estender às novas formas de vida que estão surgindo, mesmo que elas sejam aterrorizantes. E sim, enquanto é aterrorizante a ideia do que ele fez para manter alguns dos humanos vivos enquanto ele melhora suas construções, eu não acho que é algo tão fácil assim de ser condenado como algo que deve ser completamente destruído. Sim, é brutal, violento e assustador, mas isso tudo também define o processo evolutivo por qual nós passamos. Tanto a evolução biológica quanto a evolução social. Matar o UAL achando exclusivamente que ele é um vilão é se apegar à ideia de que o ser deve ser apenas restringido pela nossa visão humana de vida. Soma apresenta um futuro onde não é mais o nosso mundo. Quem é o jogador para determinar que nada mais deve existir após partirmos? Isso é mostrado em diferentes diálogos, principalmente em como Simon vê aquela situação com a visão míope da sua própria consciência como sagrado. Wow, that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Who were you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Now I know better. Para ele, não importa aquela foto, não importa o momento dela, não importa porque as pessoas guardaram. Se o mundo não vai ser salvo, se a humanidade não vai continuar por mais milênios, nenhum momento mais importa. Ele não consegue ver que cada novo corpo, cada nova situação é uma nova existência e que essas novas existências possuem valor, mesmo que sejam completamente diferentes, mesmo que não pareçam humanas, mesmo que sejam finitas.
talvez possuem valor justamente por causa disso. Com a Arca finalmente no setor Phi, onde fica a arma espacial, o plano é lançá-la no espaço, ao mesmo tempo em que a mente de Cat e Simon 3 são upadas para a simulação. E então... 6. 5, 4, 3, 2, Fuck yeah, we made it! I'm still here. I'm still here. Como já tinha ficado claro antes, não existe transferência de mente, apenas cópia. Simon 4 vai viver para sempre na simulação. O 3 vai ficar para sempre no escuro fundo do oceano. You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Ou talvez não. Depois da tela de créditos, vemos um pouco da simulação, mas mais importante de tudo para mim é a chance de refazer um questionário que dava para ser feito horas antes. E a maioria dos jogadores eu acredito que responderam diferente, enquanto da primeira vez eu respondi com uma minha visão muito mais pessimista sobre simulações e como seria uma nova existência artificial em um outro corpo que não é o meu. Na segunda vez eu já não tinha tanta certeza, mas uma coisa eu sabia. Com a nova forma de pensar sobre o All, sobre Simon 2 e 3 e sobre consciência, eu sabia que, independentemente de como fosse esse futuro, encontrar um novo significado nessa nova forma de vida é a coisa mais humana a se fazer. Não importa o quão diferente essa nova forma de ser é, seja com o All, seja com a Arca. E a Arca agora é apenas um quadrado de metal frágil, voando pelo espaço, sem nenhum rumo. Ela pode ser quebrada a qualquer momento, ficar sem energia, ser atingida por um meteoro, ser engolida por uma estrela. A Arca é um corpo frágil voando por um cosmos que pode engoli-la a qualquer momento, se tornando então indistinguível de todo o resto lá fora. Mas não é exatamente isso que a Terra também é. E assim como a Arca pode acabar a qualquer momento, a Terra também não acabou. A vida era simulada ou não, real ou não. O que faz você faz diferença no fim de tudo, quando tudo acaba? Simon passa o jogo inteiro questionando o que ele é, se ele é real, se ele é um impostor, se a sua consciência vale mais ou vale menos porque não é a original. O que é existir? E no fim, nada importa. E eu acho que esse é o ponto que Soma tentou me passar. Não importa como você existe, o que é ser e o que faz de você, você existe. E isso é importante. Seja um humano, seja uma roupa de mergulho, seja uma simulação. Você existe e não há nada que você possa fazer além de existir. Agora, aqui. Com o que está ao seu redor, experimentando o mundo que lhe foi dado antes que ele acabe. Nossa existência pode ser determinada por muitas coisas, mas é principalmente pela fragilidade de si mesma. Depois do acidente, Simon ficou tão preocupado com o quão pouco tempo que ele tinha, que só passou a se animar após achar que viveria mais. E no fim, perdeu o pouco de tempo que lhe restava. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. E uma vez vivo novamente, ele passou tanto tempo preocupado com valer menos, com a natureza da sua existência, que ele desperdiçou o pouco tempo que lhe restava. Um acidente, um meteoro, o puxar de um fio, tudo isso pode fazer a existência cessar. Então por que desperdiçá-lo? Por que escolher a solidão do desespero quando podemos encontrar significado em toda nova versão de nós mesmos? Soma sempre é descrito como um terror existencial. Muitos dizem que é o jogo que me deixou com medo de existir, mas ele sempre me fez pensar diferente. Ele sempre me fez pensar sobre a beleza disso tudo, de tudo o que está ao seu redor e de como você interage com isso, de cada novo fim e de cada novo começo. Olha ao seu redor, isso tudo é real? É falso? É uma simulação? É você, e você existe. Encontre significado nisso.
Como sempre, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue nos acompanhando, porque estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda maior aos nossos apoiadores, que ajudam Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos: Gu Haugen, Guilherme Yan, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, os membros da Ponte de Comando, Oitavo, Daniel Souto e Pedro PH, e os oficiais de ciências, professor Marco Aurélio Silva, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Giberti, William França e Daniel Bula.